Meus amigos, uma boa noite para todos. Temos daqui a pouco um compromisso de importância incomparável, que será o confronto com San José de Oruro, Bolívia. E vamos ter esse confronto no Maracanã. Quase 70 mil pessoas estarão presentes no estádio mais importante do planeta. E estou fazendo esse segundo vídeo no meu canal Ricoflá. Aproveito para você que está assistindo, pedir a você para já dar um like no nosso vídeo e se inscrever como um mecanismo de fidelização ao nosso trabalho aqui em favor do Flamengo. Tá? Aciona também o sininho aí para receber notificações de novos vídeos que nós vamos produzir aqui daqui para frente. Bem, eu gostaria primeiro de falar do jogo de hoje, tá? Contra o San José, que é indiscutivelmente o adversário mais fraco do grupo, praticamente eliminado. E tudo leva a crer que nós vamos vencer hoje. Ou melhor, temos que vencer e fazer saldo. É um adversário que, acredito eu, vai querer se fechar, porque já imaginando a eliminação, que até agora só conseguiu um ponto, e a possibilidade deles conseguirem 3 vitórias seguidas, tendo que jogar 2 partidas fora de casa, é quase que impossível, ainda mais pela qualidade técnica deles, que é sofrível. Então eles vão tentar fazer um resultado para não ficar feio, para dar o que falar para a imprensa boliviana. Olha, empatamos dentro do Maracanã com o todo poderoso e milionário Flamengo. Então é muito mais para fazer figura e para tentar roubar da LDU também, de maneira mais prudente, a vaga na Sul-Americana, que virá com o 3º lugar. Na cabeça do San José, a disputa deles é com a LDU. Então, com a esperança de que nós, Flamengo, vençamos a LDU na próxima rodada e que eles possam finalmente ganhar em casa do Peñarol, usando a estratégia tática que tiver que usar para conseguir esse êxito. Então eles vão vir prudentes no Maracanã para garantir um empate, para não sofrer no saldo, para pelo menos sair dessa rodada com 2 pontos, ainda na lanterna, para tentar, na próxima rodada, ganhar do Peñarol em casa e torcer para que o Flamengo ganhe da LDU lá em Quito. E aí, nesse cenário, eles ganhando do Peñarol, o San José ganhando do Peñarol e nós ganhando da LDU, eles passariam a LDU indo a 5 pontos e disputariam essa vaga da Sul-Americana na última rodada, tendo que enfrentar a LDU lá em Quito. Mas aí eles seriam franco-atiradores, Tipo, não teriam nada a perder, tentariam ganhar o jogo lá dentro. Se perder, perdeu. Então eles vão vir prudentes no Maracanã. Quem acha que eles vão partir para cima, para tentar ganhar, não. O San José já sabe que a classificação é impossível, Não vou dizer impossível, mas praticamente impossível. Dificilmente eles vão ganhar os 3 próximos jogos. Então eles vão ser prudentes, vão tentar empatar para não prejudicar o saldo. Vão tentar sair daqui com 2 pontos, quer dizer, 1 ponto mais 1 que eles já têm, para tentar ganhar do Peñarol na próxima rodada e contando que o Flamengo deu uma ajudinha contra a LDU. Por que eu estou falando isso? O Flamengo não vai ter moleza, o time deles vai ficar fechado. A não ser que o Flamengo use da sua superioridade técnica para, junto a um plano tático inteligente, conseguir se desvencilhar da marcação cerrada do time boliviano e, achando os espaços no campo e contando com talento individual no que se refere à questão técnica dos nossos jogadores, que nós consigamos, a partir daí, com a superioridade técnica, achar os espaços que possam levar ao gol e uma vitória tranquila e, se possível, com um aumento substancial do saldo. Bem, então é isso, gente. O San José hoje vai ser o nosso adversário, o adversário tecnicamente mais fraco do grupo. E nós temos que sacramentar a vitória e ainda mais conquistar aí, no mínimo, uma vitória com 3 gols de diferença. E quem sabe 4, 5, 6, fazer uma goleada até pelo aspecto psicológico. Porque ganhando de goleada do San José, o Flamengo pressiona a LDU a ter que vir para o jogo na próxima rodada, lá em Quito. E o Flamengo, tendo espaços lá em Quito, ele consegue fazer o resultado. Nem que seja, na pior das hipóteses, um empate. E, se possível, uma vitória. Acho perfeitamente possível.
E aí o Flamengo já classificado teria mais tranquilidade para decidir o primeiro lugar com o Peñarol na última rodada. Agora cabe uma reflexão, analisando esse processo que envolve essa parte final da fase de grupos da Libertadores. Os rubro-negros têm que ter pé no chão. Por quê? Não vamos vir com uma arrogância gratuita, com uma prepotência que pode nos levar ao abismo, tá? Não vamos usar de uma arrogância desnecessária em relação ao que vem pela frente. Vejo muita gente nos grupos dizendo: vamos golear o San José e depois é só garantir um empate, uma vitória com a LDU e tá tudo tranquilo. Só que nós não podemos nos esquecer do perfil do Flamengo dentro da Libertadores. O que aconteceu historicamente nos últimos anos. Vamos contar de maneira mais precisa de 2012 para cá. O Flamengo em 2012 era o time tecnicamente mais forte daquele grupo e acabou sendo eliminado de mãos dadas com o Olímpia, que era considerado o outro favorito do grupo. E os dois times mais fracos, né, do grupo naquela ocasião, o Lanús, que na época era um clube mediano para pequeno da Argentina, hoje eles aumentaram de patamar depois da final contra o Grêmio em 2017. Mas naquela época o Lanús era um Madureira com grife, né? Assim como o San José vai ser hoje, com o agravante de ser um clube do futebol argentino, e só merecia respeito por isso. Mas era um clube de segundo nível, era a terceira força do grupo, se classificou em primeiro. O Emelec, que era o azarão do grupo, se classificou com um gol no último minuto contra o Olímpia, né? E roubou a segunda vaga do Flamengo. O Flamengo ganhou de 3-0 do Lanús dentro do Maracanã, com o Ronaldinho Gaúcho, Wagner Love e tudo, e não adiantou nada. Fomos eliminados. Num grupo em que Flamengo e Olímpia eram os favoritos pelo histórico, Lanús e Emelec, que eram considerados azarões, se classificaram. Isso em 2012. Em 2014, o Flamengo fez a proeza de ser eliminado no grupo, que na minha opinião era o mais fácil do ponto de vista técnico das últimas Libertadores que nós disputamos. Não se esqueçam, o grupo tinha o León, que era um clube de médio nível técnico do México, nem é uma das grandes forças do futebol mexicano. Tinha novamente o Emelec, novamente sendo classificado como o clube mais fraco do grupo, né, o time mais fraco, e tinha o Bolívar, que era considerado um clube forte dentro da Bolívia, pela questão histórica, mas que tecnicamente também não assombrava muito, mas que arrancou do Flamengo um empate dentro do Maracanã. E pior, o Flamengo, que era tecnicamente o grande favorito do grupo, e repito, 2014 era o grupo mais fraco dos últimos que nós tivemos, entendeu? Até mais fraco que 2012. 2012 ainda tinha o Olímpia, que tinha tradição, tinha o Lanús, que era do futebol argentino, apesar de ser um clube de médio para pequeno porte, mas você ainda tinha essa justificativa de ter o Olímpia e o Lanús. 2014 não. Tinha Emelec, que era considerado fraco, tinha o León, que é a 10ª força do futebol mexicano, historicamente falando, e tinha o Bolívar, que era talvez aquele que metia um pouco mais de medo pela sua história dentro da Bolívia, mas que tecnicamente era demasiadamente inferior ao Flamengo naquela ocasião. E o Flamengo mais uma vez pediu para perder os seus jogos e mais uma vez foi eliminado na fase de grupos. 2017 tínhamos um grupo mais qualificado, é verdade, mas o Flamengo era sensivelmente o favorito do grupo. Ele era suavemente o mais qualificado do ponto de vista técnico, né? São Lourenço, não se esqueçam, é um clube que tem tradição, naquele momento representava o futebol argentino, mas o futebol argentino passava por uma crise onde não tinham jogos do campeonato nacional. Então o São Lourenço estava sem ritmo de jogo, tanto que nós goleamos de 4-0 na estreia. Mas naquele grupo que nós tínhamos o São Lourenço, que era, do ponto de vista técnico, a segunda força, o Atlético Paranaense, né, adversário de respeito, mas que tecnicamente era inferior ao Flamengo, e a Universidade Católica, que era considerado o time tecnicamente mais fraco daquele grupo, tanto que foi o lanterna, né, mas que oferecia algum perigo dentro de casa, o Flamengo conseguiu ser eliminado também em 2017. Onde na última rodada o Flamengo perdeu a sua vaga nos acréscimos para o São Lourenço, numa desatenção do Matheus Sávio, que coletivamente não foi culpa só dele, né? Foi uma desatenção do time como um todo.
Um time que estava ganhando de 1-0, deixou virar. E naquela ocasião era para ter usado de uma postura tática para pelo menos garantir o empate após sofrê-lo. Né? E bastava o empate, o Flamengo já estava classificado. E aí ainda contou com a ajuda da Católica, né? Ajuda no sentido negativo de sofrer também um gol nos últimos minutos para o Atlético Paranaense dentro de casa. E o Flamengo naquela Libertadores jogou bem, tá? Jogou bem quase todas as partidas. Então jogar bem, ter qualidade técnica, não significa automaticamente uma classificação. Não significa jogar com regulamento debaixo do braço, tampouco é absorver o espírito de uma competição, que no caso é a Libertadores, e da qual o Flamengo não tem cultura para saber jogá-la. O Flamengo desaprendeu de jogar Libertadores, certo? Desaprendeu. É fato, por exemplo, que no ano passado nós ainda conseguimos sair finalmente da fase de grupos. Num grupo que era um grupo minimamente qualificado. Tinha o Independiente Santa Fé da Colômbia, um clube que é emergente, que tem conquistado boas colocações nos campeonatos regionais, né, a nível continental nos últimos anos, tanto que nós empatamos 2 vezes com eles, nem ganhamos. O Emelec, que é um clube calejado na Libertadores, sabe jogar, só não tem qualidade técnica, mas sabe jogar. E nós tínhamos o River Plate, que era o time mais qualificado do grupo, ao lado do Flamengo, mas que ao contrário do Flamengo tem cultura de Libertadores, sabe jogar a competição. Tanto que, por consequência, acabou sendo campeão da última edição da qual participou do nosso grupo. Mas também nós não perdemos para o River Plate. Jogamos 2 jogos, empatamos os 2. E fomos conquistar a nossa classificação com 2 vitórias, na qual jogamos muito bem contra o Emelec, principalmente o jogo lá em Guayaquil, com o show de Vinícius Júnior, e ganhamos de virada por 2-1. O que eu quero pedir para vocês refletirem nessa parte final do vídeo aqui para a gente concluir? Não sejam arrogantes, não venham com prepotência desnecessária do discurso que o Flamengo consegue mole. Basta empatar ou ganhar da LDU na próxima rodada, que tá ótimo. Ganha do San José hoje, bem, depois vai lá em Quito, na altitude, lá do Equador, e ganha bem da LDU. Menos. Vamos ter humildade, reconhecendo sim que o Flamengo é superior tecnicamente a todos esses times, inclusive ao Peñarol, que nos ganhou dentro do Maracanã, que não tivemos inteligência tática para conseguir, pelo menos num determinado momento nevrálgico da partida, garantir um empate. Porque depois da expulsão do Gabigol, naquele momento o Flamengo foi desconstruído estrategicamente pelo adversário. Então era necessário ter humildade e taticamente criar mecanismos para salvaguardar o empate. Porque se o Flamengo tivesse pelo menos empatado na última rodada, estaria com 7 pontos hoje, golearia o San José hoje, ou até ganharia burocraticamente, iria a 10 pontos, e aí o Flamengo estaria praticamente com a vaga na mão, porque ele teria um saldo muito bom em comparação à LDU, e mesmo que ele perdesse os 2 últimos jogos, fora de casa contra a LDU e Peñarol, ele ainda se daria ao luxo de ter um saldo gordo, podendo golear hoje o San José. Seria um outro cenário. Se o Flamengo hoje mete uns 4-0 no San José, tendo 7 pontos, o Flamengo iria a 10 com saldo 7, 8 positivo. E a LDU com saldo negativo teria que tirar esse saldo nas 2 últimas rodadas. Então o Flamengo praticamente ficaria com a classificação na mão e se daria ao luxo até de perder os 2 últimos jogos fora de casa. Agora, como o Flamengo não soube segurar o empate, não tem espírito de Libertadores, não tem cultura para disputar uma competição dessa natureza, infelizmente, o Flamengo foi querer, de maneira afobada, não se proteger, até mesmo tentar vencer com 1 a menos o Peñarol, com a sua sabedoria e uma cultura indiscutivelmente vinculada à disputa da Libertadores, taticamente amarrou o Flamengo e conseguiu no finalzinho o gol que era necessário para que aquele Peñarol hoje estivesse credenciado até mesmo a classificação. Então o Flamengo foi muito ruim ter perdido o jogo, não é só pela derrota em si, mas pelo planejamento do grupo. Porque agora o Flamengo, mesmo goleando o San José, não se esqueçam, tenhamos humildade. O Flamengo vai jogar as 2 últimas partidas do grupo fora de casa, contra a LDU na altitude de Quito e contra o Peñarol em Montevidéu, com aquela torcida uruguaia reconhecidamente forte e que costuma contribuir com o sucesso do time em campo. É uma torcida que tem
vibração que grita o jogo inteiro, diferente da nossa, né, que só grita em momentos de sucesso, né? A torcida do Penharol não, ela fica diretamente apoiando o time, direto. E é uma torcida que tem um papel fundamental no perfil psicológico da equipe, porque a equipe não se sente sozinha. A torcida fica no primeiro minuto do primeiro tempo até o último minuto do jogo, no segundo tempo, torcendo incansavelmente, gritando palavras de ordem, músicas, para motivar o time. E é um componente psicológico muito importante. Então eu venho finalizar esse vídeo falando isso. Tenhamos humildade. Depois da cagada, desculpem o termo, da derrota para o Penharol, que o Abel não soube segurar, tá? Nós temos agora a obrigação não só de golear o San José, mas de pelo menos arrancar um ponto contra a LDU. E repito, não sejamos arrogantes. Os 2 últimos jogos serão fora de casa, não são garantia de classificação. O Flamengo pode tranquilamente perder os 2 jogos. Não se esqueçam da nossa trajetória em Libertadores e da nossa cultura covarde em disputar essa competição, em que, por uma superioridade técnica, nos últimos anos perdemos vaga para as oitavas de final, achando que simplesmente por ter jogadores mais qualificados, bastava ficar tocando a bola, né, ou tentar uma jogada de efeito, que o Flamengo não perderia, e acabou perdendo. Aconteceu isso contra o León em 2014, aconteceu isso contra o São Lourenço em 2017, e só não aconteceu no passado porque, olha só que gozado, no ano passado jogamos um futebol pobre tecnicamente, né? Ano passado o Flamengo não jogou uma Libertadores bonita, e justamente no ano em que o Flamengo não jogou uma Libertadores bonita, em que os jogadores não jogaram jogos convincentes, foi justamente a Libertadores em que nós colocamos o regulamento debaixo do braço. Jogamos com sabedoria, com equilíbrio tático e com prudência. E por isso que nós nos classificamos para as oitavas de final ano passado. Jogamos um futebol pobre tecnicamente, foram jogos enfadonhos, tristes de assistir, com exceção dos confrontos contra o Emelec, em especial aquele lá em Guayaquil com o show do Vinícius Júnior. Mas tirando os confrontos contra o Emelec, os jogos contra o Santa Fé e o River Plate foram sonolentos. O Flamengo, tecnicamente, foi pobre, jogou um futebol feio, mas taticamente inteligente e suficiente para nos classificar. E contra o Cruzeiro, quisemos jogar bonito no Maracanã, perdemos. E quando jogamos com sabedoria no Mineirão, ganhamos de 1-0 e por pouco não levamos a decisão para os pênaltis. Ok, gente? Então, eu queria finalizar nesse sentido, que tenhamos reflexão e humildade. O Flamengo pode sim perfeitamente perder as 2 últimas partidas por um erro que nós cometemos na derrota para o Penharol. Então temos que ganhar hoje, cada jogo é um jogo. Ganhamos hoje bem do San José, façamos um bom saldo e depois nos 2 últimos jogos contra LDU e Penharol tentemos arrancar o empate, ou no caso da LDU um empate, e aí nós vamos para o Penharol disputar o primeiro lugar, e aí sim não temos nada a perder. Se nós garantimos a classificação na penúltima rodada, na última rodada nós vamos para ganhar. Mesmo que nós percamos o jogo, nós vamos ganhar de qualquer jeito, nós vamos tentar jogar de maneira corajosa para vencer a partida. Mas tenhamos os pés no chão. O Flamengo pode sim perder os 2 últimos jogos. E não se esqueça também que a LDU está com a cerejinha na mão. Ela vai jogar as 2 últimas partidas, né, as 2 últimas rodadas em casa, contra um Flamengo forte e um San José na última rodada, docinho de leite. Então, se eles conseguirem uma vitória simples do Flamengo, é o que basta para eles, certo? Eles vão ser prudentes na próxima rodada, para ir a 7 pontos, nem que seja ganhando de 1-0 do Flamengo, e depois ganhando do San José na última rodada, que eu não duvido nada. Se a LDU ganhar do Flamengo na próxima rodada, cara, para mim o Flamengo tá eliminado, que a LDU sequer empata com o San José, jogando em casa, precisando da vitória para se classificar, a LDU pode perfeitamente vencer na última rodada. Então tenhamos sabedoria e humildade para entender isso. O nosso adversário maior não é o Penharol, nesse momento é a LDU, mas antes da LDU, que ganhemos bem o jogo de hoje, façamos saldo, que pode ser necessário mais à frente, e que na próxima rodada, no mínimo, arranquemos um empate em Quito para matematicamente sacramentar a nossa classificação. E não duvidemos que se a LDU nos ganhar na próxima rodada, ela pode perfeitamente e com muito mais facilidade ganhar do San José na última rodada, e nós vamos ser obrigados a ganhar do Penharol lá dentro de Montevidéu, o que seria trágico. Ok, gente? Eu peço que compartilhem este vídeo, e se vocês gostaram da minha análise, tá? Por favor, divulguem ao máximo o nosso canal, que está no processo de crescimento e que visa corresponder com 2 missões: falar sobre a memória histórica do clube e desenvolver um trabalho jornalístico em consonância com os interesses do nosso Flamengo e de você,
torcedor do clube. Um abraço a todos e que tenhamos um jogo maravilhoso hoje à noite, se possível com uma goleada. Valeu!